A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Recordemos as palavras do apóstolo. Recordemos as palavras do apóstolo. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E quem é o meu próximo?
Esta foi uma pergunta de um doutor da lei. Tentando a Jesus Cristo, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, com sua resposta e pergunta, lhe disse que ele tinha tudo na cabeça, na tradição. A teoria dele. Jesus testou, usou a sua teoria, dizendo-lhe: que está escrito na lei, como lês? O doutor respondeu, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus o elogiou, respondendo para ele que ele tinha respondido muito bem. E logo em seguida disse: faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? O doutor sabia responder teoricamente tudo. Como herdar a vida eterna. Menos quem era o seu próximo, mas para justificar-se. E não sabendo também que ele deveria amar a Deus de todo o seu coração, isto quer dizer, amar a Jesus com quem ele estava conversando, a quem ele estava tentando. Então, por aí você vê que a semente da serpente é religiosa, é sacerdote, é doutor da lei. Porque fez pergunta para Jesus tentando. E quem tentou a Jesus foi Satanás lá no deserto. Por isso que a Bíblia diz que o diabo afastou dele por um pouco de tempo. Logo ele se aproximaria com a sua astuta semente, que eram os sacerdotes, que foram identificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo como filhos do diabo, sementes da serpente. A semente da serpente sabe tudo teoricamente. Por quê? Ele não sabia, aquele doutor, que ele estava se enredando quando ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? O profeta houvera dito: prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Era Jesus que estava vindo, o Emanuel. Então ele estava dizendo, respondendo com sua própria teoria, que Jesus deveria ser amado por ele, e não odiado, não tentado. Deveria ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e com todo o entendimento. E logo em seguida o próximo como a si mesmo. Foi quando surgiu a pergunta do doutor para justificar-se a si mesmo. E quem é o meu próximo? Ele não sabia. Mas Jesus respondeu para o nosso próprio bem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ora, Jerusalém quer dizer habitação da paz. Jericó quer dizer lugar de fragrância, maldição. Foi amaldiçoado por Josué quem reedificasse Jericó. E sendo reedificada, tornou-se uma fragrância. Lugar de fragrância. Jericó quer dizer lugar de fragrância. É que os homens estão buscando muito nas mulheres um lugar de fragrância. E elas têm se tornado numa verdadeira Jericó, numa maldição. É o que eles têm buscado nas igrejas, fragrância. E elas se preparam com fragrância, sendo assim uma maldição e não uma paz.
Mas quem não desce por este caminho? Jesus disse que ia descendo de Jerusalém, descendo, se rebaixando. Um homem, mas também o sacerdote desceu pelo mesmo caminho. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo que aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó, que saiu da habitação da paz para a maldição, buscando a fragrância, o lugar de fragrância, foi assaltado, e o inimigo, espancando, depois de despojá-lo, deixou meio morto. Veja isto, como é profundo. Deixou meio morto naquele caminho. Ele foi feliz em ser assaltado no caminho de Jericó. O que não aconteceu com o sacerdote. O que não aconteceu com o levita. Eles também estão descendo no mesmo caminho. Por isso o profeta desta era, quando via alguém ser assaltado, ele dizia, com temor de Deus, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho, ou pior ainda. Mas por que eles não são assaltados? Então o que acontece? Eles ficam a condenar. Eles estão indo bem à sua maneira, no seu modo de pensar, mas eles estão enganados. Eles já saíram de Jerusalém assaltados. Eles já saíram de Jerusalém, não meio mortos, mas sim mortos. Por isso não puderam fazer nada pelo que estava meio morto, pelo que tinha sido assaltado. Ele só podia ficar ali de fora, quem sabe até pregando contra aquilo, está vendo? Foi sair de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e uma conversinha daqui e outra dali. Mas veja, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Isso Jesus respondendo. É a parábola do bom samaritano em São Lucas 10, a partir do verso 25. E de igual modo, um levita passou de largo. Veja, mas os três, pelo mesmo caminho. Quem não está no mesmo caminho? Deixando Jerusalém, a habitação da paz, descendo para Jerusalém, lugar de fragrância. Maldição. Agora vamos ver o que é sacerdote. Sacerdote é sacrificador. É o que tinha poder de oferecer vítimas à divindade. Sacerdote é sacrificador, o que tinha poder de oferecer vítimas à divindade. Levita era um sacerdote descendente de Levi, e os levitas cuidavam do tabernáculo. Vejam isto em Números, capítulo 1, a partir do verso 47. Ele desmontava e montava o tabernáculo. Agora, por que ele não o fez quando viu aquele tabernáculo humano caído lá? Ele tinha ministério para isso. Ele tinha tradição. Ele tinha teoria. Ele tinha reconhecimento tradicional. Por que o sacerdote não ofereceu aquela vítima à divindade? Não o ofereceu ao Senhor? Não curou as suas feridas? Quem sabe até foi pregar, revoltado com o acontecimento. E nas suas mensagens dizia, o mundo está perdido, veja o pobre homem ia descendo. E foi assaltado, foi despojado. E disse, irmãos, vocês tenham cuidado. Esse caminho é perigoso. Cuidado com o ônibus, cuidado com o trânsito. Eu tenho meu carro, mas vocês tenham cuidado, porque vocês vão a pé. Comigo não vai acontecer nada, mas vocês tenham cuidado. Estamos sempre avisando, sempre assim. Mas vem a pergunta novamente, por que o sacerdote, sendo um sacrificador,
não ofereceu aquela vítima que descia de Jerusalém para Jericó ao Senhor, à divindade? Por que você não faz o mesmo? Jesus disse, vai e faça o mesmo que o samaritano fez. Mas o samaritano, o que é samaritano? Uma raça mista, mestiça. E o próprio Jesus disse que os discípulos não deveriam entrar em Samaria. Entrar em terras de samaritanos. Você veja que Pedro depois passou mal, porque o próprio Jesus tinha dito para não ir. E ele foi à casa de Cornélio. E quando Jesus disse para não ir, ele disse aos 12, ele disse a muitos. E quando ele falou para ele disse a Pedro isoladamente, sem dar satisfação para os outros. O que ele estava fazendo com Pedro era individual. E eles tinham razão de condenar a Pedro, de passar um aperto em Pedro, fazer uma comissão e tratar do caso de Pedro. Porque aquilo era a palavra de Jesus. Aquilo era a Bíblia. Mas eles não sabiam que Deus era soberano, que Jesus não tinha satisfação a dar. Ele pode mudar sua palavra e ter o tempo para todas as coisas. Quando ele falou para não ir, falou a muitos. Quando ele falou para ir, falou a um, individualmente. É o caso de Maria. O anjo veio e falou a ela somente. Por que não falou lá dentro do tabernáculo, na sinagoga? Ora, ouvintes, isso precisa ser visto para o nosso bem. Eles não deviam nem sequer entrar em Samaria. Você precisa ver nesta mensagem o que Deus está fazendo através do samaritano da era. Eles dizem, não vá lá. Eles comparam o profeta como Cristo. E se ele é Cristo, está bem dizer que se disser que ele está ali, não vá. Porque Cristo está em você. Está bem dizer, mas é falso quem o considera como Cristo. Mas não é falso quem o recebe como profeta. Porque Deus falou coisas a ele que não falou aos demais. E ele então transmite para os seus. Quando uma viúva creu, ela recebeu a palavra falada na sua casa. Agora veja, quem foi que ofereceu aquela vítima ao Senhor? Foi o mestiço. Foi o samaritano que não devia ser nem cumprimentado por um fariseu, por um saduceu, por um judeu legítimo. Ele era um mestiço. Foi quem ofereceu a vítima e provou exercer o verdadeiro ministério do momento. Era o único que podia sujar a roupa de sangue. O levita não podia sujar. O sacerdote não podia sujar seus vestidos compridos. Ele não podia sujar sua moral com ninguém. Seus vestidos compridos, eles estão bem vestidos, de moral, de caráter religioso, ao pé da letra. Agora tem que haver alguém que pode entrar no meio deles e comer com pecadores. Tem que haver alguém que não importa de sujar suas roupas, porque não tem uma roupa clerical, eclesiástica. Mas tem uma roupa que pode, de fato, ser suja de sangue, banhada de sangue, do sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Este é que é o sadio, este é que é o verdadeiro ministério, este é que é o verdadeiro ministério do profeta desta era. Havia um senhor assentado numa farmácia, e ali algumas pessoas. Não sei se posso afirmar assim. Mas eu sei que trovejou e um relâmpago veio e caiu uma faísca ali, e o farmacêutico, muito conhecido, foi atingido. Ninguém pôde salvar o farmacêutico. Ele enrolou a língua. Então o salvamento é esse, é desenrolar a língua primeiro. Tinha um bêbado ali que estava fora de seus sentidos. Não ficou com medo de nada. Foi quem pulou em cima dele e abriu a boca dele, e babando em cima dele, e bafejando álcool, desenrolou a sua língua e salvou. Os sadios foram embora, correram, o bêbado salvou.
a vítima do raio. Tem que haver alguém assim. Tem que haver uns 4 leprosos para salvar os sadios. Você conhece a história dos 4 leprosos que salvou Israel? Tem que haver alguém que está nessa situação para Deus poder operar. Quem sabe é você? É você que diz não sou nada? É você que é considerado como mestiço? É você que diz que não é nada? E por fim, todos nós não somos nada. Se reconhecêssemos isto num bom sentido, nós ajudaríamos uns aos outros, esforçaríamos uns aos outros, se reconhecêssemos que de fato todos estamos no lamaçal do pecado, vivendo tristonho, vagando, e o bom samaritano, Senhor Jesus Cristo, nos levantou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva do pecado e da perdição. É só Ele, meu caro amigo, que pode te dar salvação. As dores que eu tinha se foram, minha vida se transformou. Se tenho alegria, se tenho prazer, é porque Jesus me salvou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva. Como um náufrago, aquele que está afogando, tem que sofrer um nocaute para ser salvo. Às vezes, ele fica meio morto, e é a única condição que ele tem de ser salvo. Porque, caso contrário, até o salva-vida vai também para o fundo d'água. Então, seria melhor que todo mundo estivesse na condição de Sansão, diz o profeta desta era. Estivessem meio morto, ou meio mortos. Assim, para dependerem de um samaritano, de um homem que não tem roupagem clerical, denominacional, e que possa de fato te apanhar nos braços, como a mensagem nos fez agora. Curar nossas feridas, tirar os credos, a lança que traspassou a Cristo, a lança romana, as 3 pessoas distintas, o batismo nos títulos, tirar tudo isso, nos levar para a estrebaria de Deus, nos oferecer a divindade. É a palavra do Senhor. Oxalá que todos estivessem meio mortos e não vivos. Espertos, bem vestidos. Que Deus te abençoe, você que está aceitando com dependência, precisando desta palavra. O Senhor te abençoe, te cure, te liberte, te batize com o Espírito Santo e cure suas feridas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Com destino a Jericó, o pobre velho coitado vinha caminhando só, no caminho os malfeitores espancaram sem temor.
naquela estrada vinha levita caminha, quando coitadinho viu, bem de largo foi passando, fazendo que não ouvia o gemer do desprezado, que na beira do caminho aí estava jogado. Na mesma estrada vinha um sacerdote a caminhar, homem que religioso, que o pobre deve amar. Este quando ali chegou, perto do velho coitado, tão lindo ele gemendo, foi passando bem de largo. Depois daqueles dois homens, um samaritano vinha, que diziam que era mar, mas bondade ele tinha. Este quando ali chegou, perto ao velho coitado, desceu da cavalgadura, foi aonde ele estava. Esse bom samaritano levantou-o com carinho, atando-lhe as feridas, undou com azeite e vinho. Depois levantou o pobre e pôs na cavalgadura, caminhando lentamente, com grande amor e ternura. Chegando numa estalagem, disse ao estalagadeiro: trate deste coitadinho, aqui tem 2 dinheiros, se gastarem mais algum, na outra te pagarei, mas agora estou de ida, mas em breve voltarei. Esse bom samaritano simboliza ao Senhor, que desceu do céu à terra pra salvar o pecador. Ergue-te, levanta já e te entregas pra Jesus, e terás o Salvador para te guiar em luz, e terás o Salvador para te guiar em luz.
a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples. Hoje estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vão. Eles não desesperam, confiantes esperam, pois o Deus das montanhas lhe estende suas mãos. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido. Enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas é um Deus de perdão. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido. Enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Este Deus me encheu de alegria. Fala, Jesus, nesta hora. Fala com tua voz de amor. Fala, Jesus. Então ouça, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Pois te quero ouvir. Fala, Senhor, faz
minha alma sentir. Fala, Jesus, fala. Deus criou todas as coisas, na terra e em todo o universo. Então as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis, desprezíveis e que não são, também foram criadas por Deus. Mesmo o joio foi criado por Deus. Deus é criador de todos. Ele não é pai de todos, mas é criador de todos. Por isso todos os homens são criaturas de Deus, mas nem todos os homens são filhos de Deus. E Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas vis, Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. O bom samaritano foi a coisa escolhida por Deus, que era uma loucura. Era um mestiço. E foi o único que pôde salvar o homem que descia de Jerusalém para Jericó. E se vocês quiserem conhecer uma boa história na Bíblia, anotem 2º livro de Reis, capítulo 7. No capítulo 6, vocês vão encontrar o estado de Samaria. Oxalá que todos estivéssemos naquele estado. Sempre lembrando que o profeta diz, oxalá que a igreja estivesse no estado de Sansão. No capítulo 6 de 2 Reis, Samaria, capital de Israel, estava cercada. A ponto de uma mãe combinar com a outra, sacrificar o filho e comer, e no outro dia a outra negar, roeu a corda, não quis matar seu filho. E a fome era tão grande, eles estavam cercados pelos assírios, que uma cabeça de um jumento estava valendo 80 peças de prata. A quarta parte de um cabo de esterco de pombas valia 5 peças de prata. Cabeça de jumento, esterco de pomba. O que seria o jumento? É um reprodutor, não resta dúvida, e que produz mulos, muitos trabalhadores. Adubo, esterco de pomba. Pomba é o Espírito Santo. Restante, coisas que o Espírito Santo deixa para trás, você sabe, eles gostam sempre do maná de ontem. E eles se adubam com isto. Mas o nosso tema não é propriamente este. O tema é coisa louca, é loucura. E eu estou falando de loucura. E você cantou pedindo a Deus para falar conosco. Então vamos ouvir a loucura. A loucura em 2 Reis, capítulo 7, foi que 4 leprosos estavam fora de Samaria. Estavam fora de todo o sistema religioso político de Israel, porque eles eram leprosos e foram expulsos por lei, pela própria palavra de Deus, para não contaminarem os demais. Estava certo até ali. Mas o que acontece é o seguinte, se você ler na Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo 7, é melhor do que você ler qualquer revista, imunda, perniciosa, clássica, sábia, seja o que for. É uma história que você precisava de conhecer, que pode se tornar real em sua vida. 4 homens leprosos salvaram os sadios.
Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis, para aniquilar as que são. Mas nesse caso foi para salvar, aniquilar a arrogância social, aniquilar a arrogância religiosa. Não se podia nem conversar com o leproso, ele tinha que gritar de longe, imundo, imundo. Não se podia nem saudar um samaritano. Agora, para que Deus escolheu as coisas loucas? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao verso 29, você encontra isto. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é o amor, ainda poder usar um leproso. Mas ele faltou amor com Jó? Não. Mas Deus teve que orar através de Jó pelos seus amigos que nunca foram leprosos. A própria intercessão de Deus viria através de Jó. Isso é loucura. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados nobres. Estude a palavra nobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, e meu casamento foi legítimo, e isso, aquilo, outro. Fariseu fez isso. Fariseu, fariseu, fariseu. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora, às vezes você é coisa louca, fraca, vil, desprezível e, sobretudo, não és nada em sua casa. Na sua casa, na própria igreja e até mesmo no ministério. Mas se Deus te escolheu, e agora? Quem pode censurar a Deus por ter amado Jacó, um trapaceiro mentiroso, e aborrecido a Esaú? Quem pode censurar a Deus que ia matando Abimeleque, um homem justo, por causa da mentira de Abraão? Quem pode censurar a Deus porque Uzá morreu por culpa de Davi? Urias morreu e Davi não morreu. O que significa a morte ali? Sendo honesto, trabalhador, morreu. Sendo injustiçado, morreu. E o outro, fazendo injustiça, não morreu? Fazendo o que Davi fez? Agora, abuse disto e você vai parar no inferno. Não resta dúvida. A coisa mais louca que existia em Jericó era Raabe, para a religião e para a sociedade. Deus disse que eles não deveriam tocar em coisas imundas, entrar em casas de pessoas imundas, e todo aquele que não era israelita era imundo. Os espias foram acolhidos por uma coisa louca, fraca, vil, desprezível e, sobretudo, que não era nada. Mas dela partiria aquele que viria aniquilar todas que são. Raabe era a coisa louca. Você encontra em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 11, a história de Jeftá. E diz a Bíblia que Jeftá, o gileadita, ele era filho de Gileade, era valente e valoroso.
Mas ele tinha uma coisa que todo mundo tinha para conversar a respeito de sua vida, de seu ministério. É que ele era filho de uma prostituta. Era coisa louca, era coisa vil, era coisa fraca, imoral, em origem, era coisa desprezível e deserdada. Diz a Bíblia que os filhos de Gileade deserdaram. Disse para ele: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jeftá era coisa louca. Leia Juízes capítulo 11. Era coisa fraca, por origem, apesar de ser valente e valoroso. Mas para eles, era coisa louca. Tinha vindo através de um ato de loucura de seu pai. Era fraco em força moral. Era vil, desprezível, portanto. E não era, mas aniquilava a que era. Os anciãos de Israel tiveram que se reunir e buscarem lá fora, como um dia os amigos de Jó precisou da oração dele. Eles precisaram de Jeftá, a coisa louca, desprezível do dia. A coisa mais louca da era que estamos vivendo é você, que creu na mensagem do profeta desta era. Porque a mensagem do profeta desta era é a loucura do século para todo o sistema religioso. Jesus foi a maior loucura do dia para o sistema religioso. Nasceu como uma coisa desprezível. Cresceu como uma coisa louca, fraca, desprezível. Viveu como uma coisa louca, fraca, vil, desprezível. Morreu como coisa louca, fraca, vil, desprezível, não sendo nada, mas aniquilando tudo, aniquilando as que são, aniquilando a própria morte. Isto é o amor de 1 Coríntios 13, que veio agora aniquilando até os dons que o diabo tem usado como instrumento principal para enganar os que têm a linha carismática, envolvendo principalmente os pentecostais, os assembleianos, que estão ricos e não têm falta de nada, ricos de dons. São os laodiceianos: sou rico e de nada tenho falta, não preciso de um profeta. Isso é uma coisa louca. Agora Paulo disse: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E o pior louco é aquele que não sabe que está louco. O pior estado de loucura é uma pessoa estar seminua e não saber que está. Quando o gadareno caiu em si, saindo dele os demônios, ele teve vergonha de ficar sem roupa, e diz a Bíblia que ele vestiu roupa. Não há maior loucura, o nudismo das mulheres e dos homens, exposto nas ruas, nas praças, nas praias, em todos os lugares, está expondo o estado de loucura. Mas dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Estão vivendo preocupados com o futuro. Não podem confiar na loucura de Deus. Você vê que o navio estava passando aperto, toda a tripulação e todos os presos. E eles não obedeceram a Paulo, porque Paulo não entendia, não era piloto. Então o comandante preferiu atender o capitão, preferiu desprezar a coisa louca do momento, vivendo sob tempestade como o mundo está, como ladrão da esquerda, ainda murmurando contra a salvação de Deus, contra a mensagem que é a única salvação para a era. As promessas de Deus são loucas, por isso são desprezadas pela gente sábia. Mas há aqui um conselho final. Esse conselho é de Deus. É Deus falando: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Receba a loucura da era, a mensagem do dia, e seja salvo
seja sábio. Quanta gente triste pela rua, gente que no rosto traz a dor de viver sem qualquer esperança de uma vida plena de amor. Mas no mundo tão sábio, na cidade que na voz expressa seu temor. Mas no mundo tão evoluído como este, Com futuro à procura de algo superior. Tantas vozes tristes por aí, plena vida ele nos promete, mas tão poucos querem. A sua promessa é uma loucura, crê você? Gentes tristes em todos os lugares, seu amor precisam encontrar. Seu amor é uma loucura, crê você? Às vezes você é a coisa louca, fraca, vil e desprezível, e sobretudo não és nada. Mas lembre-se, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, vis, desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Deus é o amor. É o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Ele é a pedra de coroa. É o amor que é sofredor. É o amor que é benigno. É o amor que não é invejoso, que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha, mas havendo dons, serão aniquilados. Ouvintes, Deus abençoe a vocês todos com esta coisa louca do dia, que é a mensagem do profeta de Deus, Elias, restaurando todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Salvador, a ti me leva.
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.